Oi, gente! Não sei se já tem alguém chegando, então eu estou ligando 2 minutinhos antes aqui para nossa live, que nós vamos conversar já já com a doutora Érica Ferreira. Então, quem estiver chegando, já dá o seu likezinho para eu saber. Já vou avisando de antemão que eu não tenho a menor experiência aqui com live, então hoje vai ser um pouquinho difícil eu ficar respondendo, mas eu quero que todo mundo mande mensagem, encha aqui de coraçãozinho, de perguntas, e depois eu vou responder. Sem falar também que a criatura aqui tem dois problemas. Não enxerga de longe. Aí se coloca o óculos para longe, fica sem enxergar de perto. Então, fica um pouquinho complicado. Então, enquanto a doutora Érica não chega, eu quero, antes de mais nada, aproveitar hoje para agradecer e dar os parabéns a todos os enfermeiros. Hoje é um dia, né, em que comemoramos o Dia do Enfermeiro e nunca essa profissão ficou tão em evidência a importância deles como esse momento, esses heróis anônimos que estão ali diariamente colocando suas vidas, inclusive em risco por conta de todos nós, por causa dessa pandemia que assolou todo o nosso planeta, toda a nossa humanidade. Então, fica aqui toda a minha reverência, gratidão a esses profissionais que, assim, eu particularmente, se eu resolver ficar falando aqui, eu vou acabar me emocionando, porque realmente eles fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Bom, já estou vendo aqui que está a Cíntia Viana, Andréa Constância, aí eu vou repetir. Cíntia Viana, Andréa Constância já estão aqui ligadinhas. Regina Rezende também está aqui hoje. Márcia, do Alquimia dos Temperos, participando. Só falta agora a doutora Érica chegar para nós começarmos aí a nossa live. Mas enquanto a doutora Érica não se manifesta, né, ela deve já estar entrando, eu quero dizer o porquê eu decidi fazer essas lives, essa série, né, de lives aqui no Instagram. Para quem me conhece, sabe que eu sou comunicadora há mais de 20 anos. Trabalhei em rádio, televisão, fiz um trabalho consistente na nossa cidade, principalmente aqui em Petrópolis. E uma amiga, Tatiana Vidal, me convidou para fazer uma live, ela que é coach vocal, cantora. Eu fiz, achei que foi bem bacana e, para minha surpresa, para minha grata surpresa, muitas pessoas que acompanhavam esse meu trabalho como comunicadora começaram a me perguntar em box por que eu não fazia também alguma live, estavam com saudade. Então eu pensei, nós conhecemos várias pessoas bem bacanas para trazerem temas aqui interessantes, atuais para esse momento que nós estamos vivenciando. E por que não? O máximo que vai acontecer é eu não saber mexer direito aqui na maquininha, mas eu sei que você que está aí assistindo vai me perdoar, afinal de contas a nossa intenção é a melhor possível. Preparamos tudo isso com o maior carinho do mundo para que nós pudéssemos assim trocar essa experiência, principalmente com esses profissionais. Já estou vendo que Paulo Roberto Lisboa também já entrou aí. Ele é um dos nossos convidados para essa série de lives que nós nos propomos, né, a fazer daqui uns dias. Aqui o Paulo vai estar conosco no dia... Hoje é dia 14... Dia 16, não, dia 14 é o Paulo Roberto Lisboa, que vai estar aqui conosco também com um tema muito pertinente, que é a respeito do empreendedorismo nesse período aí, né, em que nós estamos. Então, conforme eu falava, essas pessoas que eu escolhi para estarem conosco nesse período, nesse bate-papo totalmente despretensioso, que são as nossas séries, né, a nossa série de lives, os assuntos que nós vamos abordar têm muito a ver com o que nós estamos vivenciando hoje. Eu tive muito cuidado. Então, embora seja despretensioso, eu não tenho a menor habilidade com o Instagram, conforme eu comentei aqui com vocês, a intenção é a melhor possível. É levar realmente um pouco de acalento, um pouco de otimismo e, quem sabe, um start na vida de vocês. Nós vamos bater papo hoje com a doutora Érica Ferreira, que já vai entrar aqui conosco, também pela live. Estou até esperando ver se ela mandou algum WhatsApp aqui. Vamos ver. Ah, ela já me chamou. Tá vendo? Eu sou míope, doutora. Chama de novo aí.
entendeu? Deixa eu ficar mais pertinho. Depois eu vou dizer por que eu estou ficando longe da tela para vocês entenderem. Cadê você, doutora? Doutora Érica, me chama aí de novo, para eu poder colocá-la no ar. Cadê você, doutora? Eu estou ficando um pouquinho longe, gente, porque é o seguinte. Se eu pudesse, eu ia colocar uma burca hoje para esconder o quanto que eu também já estou um pouquinho acima do peso por conta desse confinamento. Por isso que eu chamei a doutora Érica aqui hoje, para explicar como é que nós podemos fazer para continuarmos, né, em boa forma e principalmente com saúde nesse período de confinamento. E eu continuo sem achar a doutora Érica aqui. Cadê? Paulo, não tem que agradecer não, se você não imagina como eu estou feliz com você fazendo parte, ter aceitado aí também esse desafio com essa sua amiga aqui, que de longa data. Estou muito feliz com a sua participação como um dos nossos convidados para fazer a live. Tá o Mike aqui conosco também, a nossa querida Silvinha participando, Karina... E só tá faltando a doutora, que eu não tô achando. Doutora, cadê você? A Amandinha já entrou também na live. Assim que a doutora Érica entrar e eu chamar, eu clico aqui e chamo. Cadê a doutora? Não tô achando o nomezinho dela. Estão me orientando aí, mas eu não tô achando. Vamos lá, hein, gente? Érica, cadê você? Peraí, gente. Vocês me perdoem que eu tô aqui demorando um pouquinho a achar a doutora Érica? A minha assessora lá, a Andréia, tá me dizendo, chama a fulana lá, mas não tô achando. Cadê a doutora? Deixa eu chamá-la. Doutora Érica, cadê você? Clica na carinha. Aqui, Andréia. Ô, Jesus amado. Para aí, Érica, assessora Andréia Constância ali, nossa editora, chefe. Não quer entrar de jeito nenhum. Eu já pedi um oi aqui para a doutora, mas ela não me mandou. Manda um oizinho, doutora. Já cliquei nela, Andréia, já fiz tudo isso que você está dizendo. Tudo. Impressionante. Cadê a doutora Érica? Tornei a chamá-la. Vamos ver se ela aparece. Enquanto isso, vocês ficam me mandando um monte de coração aí para eu não ficar nervosa pagando mico? Sozinha? Doutora, cadê você? Não aparece de jeito nenhum. Maria Geralda aparecendo. Vamos ver. Enquanto isso vão chegando as pessoas. Vou falar assim para disfarçar, entendeu? Ai, Jesus amado. Doutora Érica. Vamos ver. O que é isso no meu olho que apareceu? Gente. Doutora, apareceu uma coisa aqui no meu olho. O que é isso no meu olho? Alguém pode me dizer? Me auxilia. Como é que eu tiro esse filtro, criatura? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Opa, saiu. Doutora Érica, antes de mais nada, quero agradecer por você aceitar esse convite. Principalmente que aqui, em termos de live, eu sou marinheira de primeira viagem. Você é a minha primeira convidada. E sei da sua agenda, né, toda aí atarefada. Mas, assim, é tão importante falar da nossa saúde. E você já nos concedeu uma entrevista para a revista Acontece na Serra,
que hoje saiu em primeira mão. Então, assim, a manchete de hoje foi exatamente sobre isso, como manter os hábitos saudáveis em tempo de confinamento. E é isso que eu quero saber, doutora, de que maneira nós podemos amenizar esse impacto, né, do confinamento na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu até brinquei aqui um pouquinho, antes de você entrar, que se eu pudesse hoje eu colocaria uma burca, entendeu? Porque a criatura também ganhou peso. Mas enfim, doutora, é possível manter qualidade de vida mesmo estando confinado? Oi, Silvana, boa tarde, já quase boa noite. Obrigada pelo convite, é sempre bom conversar com você. Você é uma querida, você sabe. Eu acho legal a gente conversar sobre esse tema, porque realmente as pessoas ficam muito angustiadas e muito perdidas em casa no momento que elas não têm mais a rotina delas como era antes. Então, Uhum. a maioria das pessoas, né, se queixam que estão engordando, né? Tô vendo até aqui as pessoas comentando que estão engordando, que estão se sentindo angustiadas, que não conseguem dormir bem, que têm sentido menos produtiva e tudo mais. Então, é claro que a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? A nossa vida não vai ser, pelo menos por enquanto, como era antes. Mas é possível sim a gente traçar estratégias para tentar manter o máximo de proximidade de como era a nossa vida antes. E às vezes, olhando até pelo lado positivo, às vezes tendo até se dedicar um pouco mais, né? Antes a gente vive tanto numa correria, né? E trabalha em vários lugares e está sempre em trânsito. E por que não agora parar um pouco e repensar o que a gente pode fazer de diferente na nossa casa para dar mais atenção à nossa saúde, né? Tentar pegar dentro dessa situação que é tão caótica, algo de positivo, né? Que a gente ter tempo, tentar melhorar o nosso autocuidado, rever as nossas prioridades também, não é verdade? Agora, é normal, por conta desse estresse todo, esse aumento de peso ou a insônia, causar essa ansiedade de uma maneira assim, invulgar, né, doutora? E que acaba alterando a nossa rotina do peso, mas no sentido assim, às vezes a pessoa nem está ingerindo tanta comida diferente, tanto alimento diferente assim, mas por conta do estresse, aumentou o peso. Eu tenho recebido vários questionamentos sobre isso. É normal? Por que acontece isso? Na verdade, para a gente gerar um ganho de peso objetivamente na balança, a gente precisa ter um aumento na ingestão de calorias. Mas o que Hum. acontece? Quando a gente está diante de algum estresse, existem algumas alterações, até mesmo hormonais, comportamentais, que fazem com que a gente tenha mais vontade de comer, né? O alimento, ele é sempre uma válvula de escape, né? Então, a maioria das pessoas já experimentaram alguma situação que, em algum momento de ansiedade, no trabalho, na vida pessoal, acabam comendo e comendo sempre coisas mais palatáveis, né? Mais gostosas, coisas que têm muito açúcar, muita gordura, para tentar se acalmar um pouco. Então, o que se percebe diante do estresse, a gente libera cortisol, que é um hormônio, né? Que é liberado nessa situação, principalmente de momentos tensos. E o cortisol, ele nos deixa mais alerta, causa mais insônia, e ele pode também aumentar a questão da avidez por alimentos mais gordurosos, mais calóricos. E as pessoas tendem, durante esses períodos de ansiedade, a beliscar mais e a comer em maiores porções do que elas mesmas percebem. Então, é comum as pessoas falarem, poxa, mas eu não estou comendo tão mais assim. Às vezes não é algo perceptível, mas é aquela pessoa que entre as refeições ela vai comer, ela vai beliscar um chocolate, ela vai beliscar um biscoito, ela vai ingerir algum líquido calórico. Então, os alimentos, as calorias, elas ficam disfarçadas aí nessa rotina. Então, isso tem que prestar muita atenção. Como as pessoas ficam mais em casa, trabalham de home office, então, às vezes estão trabalhando e estão beliscando alguma coisa, né? Estão ingerindo alguma coisa que seria fora daquele horário normal da alimentação. Então, tem que realmente tomar muito cuidado. E sem contar o fato que o nosso gasto metabólico está muito melhor, muito menor, né? Então, antes, mesmo as pessoas que não eram fisicamente ativas, no sentido de
ir a alguma academia, fazer algum exercício supervisionado, as pessoas caminhavam até o trabalho, às vezes paravam o carro um pouquinho mais longe, caminhavam para chegar a algum lugar, né? Às vezes até dentro do trabalho eram ativas, subiam escadas, se locomoviam dentro do andar. E agora nós ficamos basicamente na mesma posição, né? Se trabalhamos em casa, a gente fica na frente do computador, somente sentado. Então, isso já cai muito o nosso gasto metabólico e o ganhar de peso, ele é sempre uma balança, né? A balança que entra o que a gente vai ingerir de caloria e o que o nosso organismo vai gastar para manter o nosso organismo funcionando. Então, entra, obviamente, toda essa atividade que a gente faz. É normal ter uma Hum. tendência maior a ganhar peso quando a gente está com o nosso gasto energético lá embaixo, né? Quando a gente fica realmente mais parado. Doutora, eu costumo atribuir muito a questão do alimento. Eu fui criada num ambiente onde o alimento sempre veio de forma muito afetuosa, né? Então, é muito complicado para nós que estamos em confinamento, experimentando algo totalmente inédito em nossas vidas, e esse equilíbrio entre não ter esse conforto do alimento, que é uma tendência, inclusive, mundial, né, na grande gastronomia. Eles, hoje em dia, eles estão voltando a ter essa tendência de causar esse conforto no alimento para Sim. aquele cliente. E dentro de casa, então, nem se fala. E na questão de você manter um equilíbrio, né, entre ter o conforto para diminuir esse estresse, mas também, minimamente, conseguir equilibrar tudo isso para que não se torne um outro problema, além do estresse, problema de saúde, que é a obesidade. Não estou nem falando da questão estética, não. Da questão mesmo Sim, sem da dúvida. morbidez, não é? Sim, E o sem que dúvida. fazer, doutora? Dá dica para gente. Que nós Olha, podemos fazer para amenizar tudo isso, mas também podendo comer um pouquinho de coisinha gostosa de vez em quando, né, doutora? Quebra o galho, né? não, Vamos a lá, gente tem que doutora. realmente ter um. A comida não pode ser um vilão, né? A gente tem que realmente achar um equilíbrio para manter um relacionamento saudável com o comer, né? Seria muito triste se a gente nunca na nossa vida pudesse abrir exceções para comer aquela comida que a gente gosta, que tem um valor afetivo. Mas a gente tem que organizar isso ao longo da nossa semana e até já tentar agendar aí quando que vai ser a nossa refeição livre, né? Então, por exemplo, se você sabe que no final de semana, o sábado à noite, é o seu momento de comer uma coisa diferente com o seu marido, de tomar uma taça de vinho, enfim, ou até mesmo sozinha, então já se programa para ao longo da semana para deixar aquele momento, né? E você tentar manter uma alimentação mais regrada, senão as exceções viram regra. Né? Se não existe Uhum. programação, a gente acaba sempre tendo exceções, exceções, exceções. E hoje em dia a gente tem mesmo confinado, né, mesmo isolamento, a gente tem uma facilidade muito grande ao acesso do comer, né? Então a gente tem aplicativo, a gente tem delivery. E quando a gente está com fome, né, se a gente não se programa, não pensa o que a gente vai comer, como que a gente vai preparar as nossas refeições, a gente vai comer o que é mais rápido. A gente vai Uhum. pedir um delivery de uma pizza, a gente vai pegar um pão e vai fazer um sanduíche. Então é sempre legal, acho que a dica número um é ter alimentos saudáveis em casa. A gente tem que abrir a nossa geladeira e ter opções saudáveis, senão realmente a gente vai para o que é mais rápido. Né? E até tentar se programar ao longo do dia, né? Tentar, talvez, ver na internet uma preparação diferente, receitas diferentes que você pode fazer para não cair na monotonia alimentar. Então, tentar experimentar coisas novas para você não ficar entediado e sempre buscar o que é mais rápido de comer, que é a pizza, que é o sanduíche, que é o delivery. Então, número A um barra de é chocolate, né? programação, a barra de Uhum. chocolate. E outra Uhum. coisa a gente tem que o horário, o comer, ele tem que ser percebido pelo nosso cérebro para isso gerar uma sensação de saciedade. Então, o hábito de comer sentado no sofá, comer vendo, assistindo televisão, assistindo a um filme, comer respondendo o WhatsApp ou então vendo o Instagram. Isso é extremamente ruim porque dificulta o nosso cérebro a ter essa percepção de saciedade, né? Então, qual é o correto? Horário de refeição, a gente sentar à mesa, né? Um lugar próprio para fazer aquela refeição.
mesmo que seja um lanche, não precisa ser almoço e jantar, mas um café da manhã, uma colação, um lanche da tarde, sempre que possível, obviamente, ter aquele lugarzinho e comer pausadamente, né? Prestando atenção que aquele alimento realmente ele está te nutrindo, não é um passatempo. Quando a gente come e está envolvido com outras questões, a gente come muito mais do que a gente precisa, porque o nosso cérebro não assimila que a gente já está satisfeito. Por isso que quando a gente come assistindo televisão, quando a gente vai a um cinema, por exemplo, a gente compra uma pipoca grande, um refrigerante, uma barra de chocolate, um doce, e quando você vê, chegou ao final do filme e você ingeriu aquela quantidade toda de guloseimas, provavelmente que você não teria feito isso se você não tivesse envolvido naquele momento, né? Então a gente tem que Uhum. prestar muita atenção nisso. Tentar ter locais para você se alimentar, né? E comer pausadamente. Isso é uma dica legal. Esquecer o alimento em frente da televisão. Isso é a dica número um. E Dica número um. colocar alimentos saudáveis nas nossas despensas e geladeiras. Não é isso? Exatamente, exatamente. Aí eu tenho só alimentos saudáveis e eu não estou mais assistindo televisão e comendo. Mas o que que eu posso fazer, doutora? Vamos lá. Vou explorar, hein? Não, então, além o que é claro, é sempre interessante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo os alimentos saudáveis, alguns deles são calóricos. Então, não é tudo que é saudável que é à vontade, é outro fator de confundimento. Então, por exemplo, às vezes um paciente comenta, poxa, mas eu não como guloseima, eu não como doce, eu não como biscoito, mas ainda assim eu estou ganhando peso. Né? Então, vamos ver. O que que você lancha? Por exemplo, eu lancho castanha, oleaginosa, que são alimentos saudáveis, mas que eles são extremamente calóricos, que eles devem ser ingeridos ali em pequena quantidade, dentro de um contexto. Sempre que possível, tem um nutricionista para te acompanhar, né? Para estipular também Uhum. essas quantidades. Então, tomar cuidado. Nada é à vontade, né? Eu brinco que a não ser assim, raríssimas exceções, né? Existem realmente alimentos que quase não têm caloria alguma, né? São mais os vegetais folhosos, mas de forma bem geral, nada é à vontade, né? A gente tem que ter o Uhum. bom senso na hora de comer, para não pensar que por ser saudável, a gente pode comer uma porção enorme e que isso vai acabar gerando um ganho calórico. E a outra questão até voltado para até do exercício também, né, que a gente começou a falar no início, é importante nesse momento de isolamento a gente tentar achar um plano B para nossa atividade física. É claro que as academias estão fechadas, né? A nossa rotina vai mudar. Mas ainda assim, tentar separar ali 20 minutos do seu dia, né? Às vezes um dia inteiro que você vai ficar em casa, se você tiver de forma realmente confinada, 20 minutos, meia hora, passa assim. Quando a gente está vendo televisão, quando a gente está vendo Instagram. Então, se organizar 20 minutos, 30 minutos, tenta fazer uma atividade mesmo que dentro de casa. É claro que, às vezes, o gasto metabólico não vai ser o mesmo de uma atividade que você vai fazer na sua academia, que você está habituado, no seu crossfit, uma aula de spinning. Mas isso já serve para ativar o seu metabolismo e para liberar neurotransmissores que diminuem a ansiedade e até melhoram essa questão da compulsão alimentar. Então, a gente tem aplicativo, a gente tem as plataformas de vídeo, né? Então, tem várias, até lives mesmo, tem vários profissionais de educação física, estúdios que fazem lives diariamente para incentivar os seus alunos. Então, não é falta de acessibilidade, eu acho que é a falta de realmente isso entrar na sua rotina. Então, reserva aí um pedacinho que vai ser minúsculo do seu dia para você conseguir realmente fazer algum exercício, mesmo que seja numa intensidade mais leve. Bom para o corpo e bom para a mente também, né? Senão a Uhum. gente vai ficando angustiado, entediado. Um yoga, existe aula de dança, treinamento funcional, que você usa mais o peso do seu corpo, né? Porque, obviamente, não é todo mundo que vai ter uma gama de aparelhos para fazer exercício físico em casa, mas existem opções que a gente pode fazer isso de uma forma super importante. Quem tem escadas, por exemplo, utilizar, né, fazer uso da Sim, escada ao invés do elevador, isso com também certeza. contribui, doutora? Com certeza, quem tem escada dentro de casa, então
você conta, né, um tempo, 10, 15 minutos, vai subir, vai descer a escada, vai fazer mais um exercício aeróbico, vai se alongar. E como eu falei, eu repito, além da questão metabólica, obviamente, você gasta caloria, você ativa o seu metabolismo, mas faz bem para sua mente, né? O nosso cérebro, em vigência de exercício físico, ele libera inúmeros neurotransmissores que nos dão essa sensação de bem-estar, que muitas vezes são os mesmos neurotransmissores que são liberados quando a gente come uma coisa que a gente gosta muito, né? Então, acaba Uhum. que de forma indireta, a gente consegue ativar áreas cerebrais parecidas com essa do comer, né? Que é o que traz o bem-estar, com algo diferente, né? Não é só a ingestão calórica que vai ativar esse circuito cerebral de recompensa que a gente chama, né? A recompensa do bem-estar. Entendi. Doutora, quando eu fiz a entrevista com você para a revista Acontece na Serra, e aí eu quero até colocar isso aqui que eu achei muito interessante, a respeito da importância da vitamina D no nosso organismo, não é? Eu queria que você explicasse essa questão de manter a casa arejada, para que minimamente tenha o sol, para o cérebro entender. Fala um pouquinho sobre isso para quem está nos assistindo, doutora. Isso é a questão da exposição da luz solar. Ela é importante por inúmeros motivos. Um deles, a vitamina D. Então, por motivos até de, a gente chama de ciclo circadiano, é o ciclo do nosso organismo de saber que é hora de acordar, que é hora de dormir. Então, para a gente ter um ciclo circadiano que funcione bem, a luz solar auxilia muito, né? Porque aí o nosso Uhum. cérebro entende que está dia, entende que a gente tem que estar desperto e ativo. E à noite, quando o sol se põe, né, quando fica escuro, o nosso organismo libera, né, principalmente o hormônio do sono, melatonina, e entende que é hora de dormir. Então, às vezes, pessoas que ficam o dia inteiro dentro de casa, sem um mínimo de disposição à claridade, por exemplo, então acorda, continua num quarto escuro, trabalhando sempre de janela fechada e tudo mais. Às vezes o organismo tem dificuldade de entender mesmo o que é dia e o que é noite e acaba gerando insônia, um padrão de sono que não é reparador, dificuldade para adormecer à noite, às vezes 2, 3 horas da manhã as pessoas estão acordadas. E além dessa questão de ciclo circadiano, né, de você educar o seu organismo, que é a hora de acordar, que é a hora de ser produtivo, e a hora que o organismo realmente ele vai alentecer e a hora de dormir, tem a questão da vitamina D também, né? Então, nós sabemos que a vitamina D, embora ela seja chamada de vitamina, ela é um hormônio, e é um hormônio que ele precisa ser ativado pelos raios ultravioleta do sol para fazer o efeito no nosso organismo. Então, na ausência de exposição à luz solar, a atividade da nossa vitamina D, ela fica muito, muito baixinha. E isso tem repercussões que são negativas. A principal delas é para a saúde óssea, né? Então, o que a gente tem de maior embasamento de benefício de vitamina D é manter os nossos ossos e os nossos músculos fortes, né? Então, Uhum. principalmente mulheres que já têm, às vezes, um fator de risco, que já estão na menopausa, que é um fator de risco que já enfraquece o osso. Ou então pessoas que são muito branquinhas, que já não pegam sol, que têm alguma doença de base óssea. Então, esse grupo, sem dúvida alguma, né, idosos, tem que ter ali pelo menos 15 a 20 minutinhos de exposição à luz solar. Não precisa ser o corpo todo, né? Então, você pode, por exemplo, às vezes senta num lugarzinho da casa que tem um sol pela janela e você pode pegar sol nos braços ou então sol nas pernas. Mesmo o nublado não tem problema, porque as pessoas falam, poxa, mas Petrópolis não tem aquele solão, né? É. Mas é a exposição à luz solar, né? Então, mesmo dias nublados, você consegue essa claridade, né? Os raios ultravioletas, eles ajudam na questão da vitamina D. E tem aí vários estudos especulando outros benefícios da vitamina D, até em questão de imunidade, né? Então, são estudos ainda iniciais, né? Que estão até agora na época de Covid-19, né? Então, alguns estudos retrospectivos, né? Estão vendo essa questão da vitamina D com a imunidade. Então, é algo que a gente especula, embora ainda não tenha fechado essa comprovação. E sempre que puder, o horário que tem mais raio ultravioleta é aquele que o sol, em teoria, é mais forte, né? Então, aquele sol de 11 horas da manhã, de meio-dia.
É o sol que não é tão bom para a pele, né? Então nós temos Uhum. essa questão, né? Mas uma exposição solar muito curta, geralmente, né? De 15 a 20 minutos. E mesmo que você não consiga pegar sol nesse horário que o raio ultravioleta é mais forte, mesmo um sol mais cedo ou mais tarde, ainda assim ele já traz benefício. O ideal, como eu falei, as pessoas estão até aqui perguntando novamente, em Perguntando, torno de né? 15 a É. 20 minutos, né? O mínimo de 15 minutos, mais tempo, não tem problema, mas realmente só quem tem um fototipo de pele muito sensível tem que tomar cuidado, às vezes, com excesso de exposição à luz solar, pela questão de queimaduras, mas um tempinho curto assim já tá tudo certo. Na verdade, doutora, tudo em excesso é ruim, né? Seja o alimento em excesso, até aquele que aparentemente não causa nenhum tipo de aumento de peso, vamos dizer assim. O excesso de exercício, o excesso de sol. Tem que ter um equilíbrio entre tudo isso, não é? Sem dúvida alguma. E isso é claro, existem as indicações médicas, as indicações nutricionais, né, dos profissionais de saúde, mas é muito também o bom senso e o autoconhecimento de cada um, né? Então, por exemplo, Uhum. falando no exercício, poxa, assisti a live e eu fiquei super empolgada para começar a fazer exercício físico, mas eu tô sedentária desde o início do ano ou há mais de um ano. Então, bom senso, autoconhecimento, né? Começa devagar, a gente não precisa mudar a nossa vida radicalmente de um dia para o outro, né? Então a gente pode ir vendo os nossos limites, vendo o que se adapta melhor no nosso dia a dia, a gente ter a direção disposto, acho que é o principal, né? Entendi. Naquela situação que nos causa conforto sempre, né? Entendi. Agora, alongamento é aconselhável? Eu sei que foge um pouco da sua área, mas para esse início aí, a pessoa começar com alongamento também é importante, doutora? O alongamento, em termos de gasto calórico, obviamente ele não é a atividade que vai ter um gasto calórico maior de todas. Mas Uhum. alongamento também tem essa questão do bem-estar, da saúde mental. Então é um excelente exercício até para você, às vezes, associar. Então, um dia você faz um exercício mais funcional, mais aeróbico, no dia seguinte você faz um alongamento, até para manter a flexibilidade, né? Porque a gente realmente fica mais nas mesmas posições, né? Às vezes vícios posturais, então o alongamento é ótimo. Só Agora, é respondendo uma óbvio. pergunta aqui, Pode Silvana, responder. Responde aí, doutora. perguntaram se o tomar banho após a exposição solar diminui a ativação de vitamina D. Não Hum. tem nenhuma relação com isso, tá? É só o tempo de exposição solar que realmente está envolvido. É óbvio, doutora, que hoje você aceitou esse desafio aqui, mas é importante, né, salientar que as pessoas também têm que ter esse cuidado de ter a orientação médica e não sair. É lógico, a gente está num momento muito totalmente invulgar, né? Tá complicado até para ir ao médico. Eu sei até que você começou a fazer teleconsulta, inclusive, eu acho sensacional. Até pode colocar aqui à disposição o seu telefone, se você quiser. Mas é importante ter todos esses cuidados. Além do mais, de não sair por aí também fazendo dietas malucas, que descompensam o organismo, porque hoje o Google, ele proporciona, facilita muito a nossa vida, mas por outro lado também as pessoas clicam nas dietas mais loucas possíveis e aquilo que ele acha que vai fazer bem pode causar um outro mal, inclusive a baixa imunidade, que é tudo que nós não podemos ter no momento. Concorda comigo ou eu estou equivocada? Não só as dietas loucas, como os suplementos e as medicações que você consegue acessar pelo Google e comprar à distância. E a maioria das vezes, eles chamam de suplementos, eles não têm nenhuma comprovação científica e muito pelo contrário, podem até ter. Então, sempre que possível, você tem Hum. profissional, de preferência multidisciplinar, né? Então, eu sou muito a favor da multidisciplinaridade, ter um profissional médico, um da área da nutrição, sempre que possível, ter um profissional de educação física para te
orientar o melhor exercício a ser seguido. E na minha parte, né, na minha área de endocrinologia, que se trata muito de doenças metabólicas, obesidade, sobrepeso, diabetes, saber que essas doenças metabólicas, elas têm tratamento tão respaldado e com tanto embasamento científico como qualquer outra condição, como uma pressão alta, como uma asma, como uma doença do coração. Então, as pessoas não devem banalizar isso, né? E é o que a Hum. gente percebe, né? Então, porque em se tratando de obesidade, as pessoas vão lá no Google e querem ver o que está vendendo de suplemento, querem tomar o mesmo remédio que a vizinha tomou e teve uma perda de peso. Isso é uma condição, é um tratamento médico, né? Então, isso é muito importante salientar e não deve ser banalizado, né? Sempre que possível, ter esse segmento multidisciplinar e é um tratamento individualizado. O tratamento da Silvana não vai ser o mesmo de outra pessoa, né? Uhum. Por isso que cada... E nós, né, nós profissionais de saúde, cada área vai contemplar uma parte do tratamento, né? Então, o endocrinologista, como médico, ele vai contemplar uma parte, o nutricionista, ele vai contemplar outra parte, o profissional de educação física, ele vai atuar no segmento que ele, né, lhe diz direito. Então, isso é muito importante e melhora muito a adesão do paciente, né? O que a gente percebe. Quanto mais profissionais o paciente tem, né, ajudando nesse controle, melhora o desempenho dele e mais adepto e mais motivado esse paciente vai ficar, porque vai ser extremamente individualizado, né? Uhum, entendi. Você, quando você aceitou esse convite, foi exatamente assim, para a gente tentar amenizar esse impacto do confinamento. Mas Sim, é sim. importante deixar salientar isso, até mesmo por eu conhecer. E eu quero deixar claro aqui, antes de que, quando eu estava tentando falar, colocar você aqui no ar, eu estava explicando por que eu decidi fazer as lives. E eu convidei pessoas assim muito preciosas para fazerem parte desse bate-papo. Primeiro que isso aqui é um mecanismo novo para mim. Segundo, adoro comunicação, então eu tenho que ter o cuidado com aquilo que eu levo para as pessoas, principalmente num momento tão difícil. E escolher você, doutora, também faz parte desse contexto de forma especial, por eu conhecer seu trabalho, não só como endocrinologista, mas eu que já tive a oportunidade, e eu não posso deixar passar, ainda mais hoje sendo o dia do enfermeiro, e esse momento que nós estamos, Verdade. eu já tive a oportunidade de ver o seu trabalho como clínico geral, né, em hospital público, onde não existiam lentes, onde não tinham testemunhas ali para gravarem aquilo, e você nem percebeu que eu estava ali, e vi uma doutora fazendo jus ao seu juramento, que é esse sacerdócio da medicina. E nós estamos precisando de médicos como você no planeta. Então, Ai, muito quando eu obrigada. decidi, quando eu estou até Tô emocionada, quando lisonjeada. eu decidi convidar você para esse desafio, que isso aqui para mim é um desafio novo, daqui a pouco eu domino, mas por enquanto ainda é um desafio. Eu falei, não, tem que ser a doutora Érica. Primeiro, pelo tema, né, endocrinologia, e segundo, pelo seu brilhante profissionalismo, o seu lado humanitário. Eu preciso dizer isso para as pessoas, o quanto que é fantástico ver você trabalhando quando você está ali sem os holofotes. Você não precisa de holofote. Primeiro que você já é uma estrela, já brilha, já é Ah, uma luz. obrigada. Então, assim, muito obrigada por ter participado, por ter topado esse desafio aqui, esse bate-papo conosco. Foi uma honra para mim tê-la aqui hoje, pode ter certeza. Ah, Silvana, eu agradeço muito. Você sabe que eu gosto muito de você. A gente acabou criando um vínculo extra profissional, né, ao longo desse tempo que a gente se conhece. Você é uma profissional muito querida e eu acho que você leva a informação com muita clareza, muita simplicidade. Você é muito carismática. Eu agradeço muito esse reconhecimento, né? Nós, profissionais de saúde, a gente fica com o nosso coração quentinho quando a gente escuta uma fala tão gostosa como essa. E hoje é dia do enfermeiro, né? Então, sem dúvida nenhuma, parabenizar os enfermeiros.
E eu vou aproveitar a live aqui e mandar um beijo para umas pessoas queridas que eu estou vendo aqui na Vai, live. aproveita, aproveita, ó. Então, a minha amiga Débora, que é uma médica excelente, ela está na linha de frente agora na questão do Covid, ela é intensivista. Então, Nossa. nós que trabalhamos, eu estou afastada por um tipo de gestação, né? Então, nesse momento, Pedrinho tá aí. não estou mais na É, linha de frente, né? Eu estou afastada por estar grávida, mas senão eu estaria realmente, provavelmente, no Nelson Saerp, né? No hospital eu público, é sei. referência para Covid agora. Então, minha amiga Débora, que todos os dias, às vezes as pessoas de fora, quando a gente fala, fique em casa, quem puder, fique em casa, não se exponha. As pessoas até nesse momento tendem a achar que tudo isso é um exagero, né? E nós que somos profissionais de saúde, nós vemos isso. Eu vejo as Uhum. minhas amigas, que são quase irmãs, fantasiadas para irem trabalhar, sem poder chegar em casa com medo de contagiar marido, contagiar filho. Então, assim, respeitar essa solicitação de isolamento social sempre que possível. Mandar um beijo pro Uhum. meu amigo nutricionista Luiz Felipe, que também estava aqui na live, que participou. A gente tem uma parceria muito legal, é um profissional excelente, eu gosto muito, a gente compartilha vários pacientes. E todas as pessoas queridas, minha amiga Gabi também, que apareceu aqui. Ó, tá E aparecendo aí. É que eu não tô é, enxergando direito, eu tenho que chegar perto. E todas as pessoas aqui que participaram, que eu tô vendo que parabenizaram, né, que gostaram dessa live. Fico feliz de poder levar informação para vocês de uma forma acessível, né, dentro desse momento. E até alguém falou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta pontual agora para fazer, Aproveitar para para a fazer, gente né? poder responder. Mas achei ótimo, Responder fico aí. super feliz com o feedback aqui. É, bastante gente participando, com curiosos também, querendo saber realmente como amenizar esse impacto. Uma coisa que eu tenho feito, doutora, é manter uma rotina na hora de eu acordar. Isso eu já tenho feito assim, até porque eu tenho um trabalho home office já há algum tempo, então Uhum. eu consigo conciliar, né? Eu consegui me adaptar bem a essa questão dentro do limite, né? E aí eu acordo, eu procuro trocar a roupa, assim, tomar banho, mudar a roupa para trabalhar, tomar o café Isso, da manhã. Eu faço todo um. Isso me ajuda muito a manter sim, com minimamente a certeza. mente saudável, né? Sim. Inclusive. Alguém mais aí quer alguma pergunta para a doutora? Eu vou fazer uma pergunta. Às vezes alguém nesse momento aí está precisando assim de realmente atendimento. Aproveita e Uhum. coloca aquele telefone do teleatendimento aí pra gente. Ainda não Tá, sei escrever aqui, tá, doutora? Coloca Estamos aí pra aprendendo gente. essa vida de lives, né? Tô aprendendo, tô aprendendo. Vamos lá. Então, por enquanto, eu estou atendendo somente à distância, né, por telemedicina. A telemedicina ela foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina durante esse período de pandemia, né, que é recomendado realmente as pessoas tentem seguir o máximo possível o isolamento social. O telefone para agendamento de teleconsultas é o número 999922299. E para facilitar, tem também o link para entrar em contato direto no meu Instagram, que é o @doutora.ericaferreira. Lá tem Hum. o contato e tem o link direto. E espero, quando acabar o isolamento, voltar aos meus atendimentos presenciais em consultório também, antes do Pedro nascer, né? Pois é, Espero né? O que dê Pedro já está tempo. aí. Espero que dê E, tempo. vai dar tempo, se Deus quiser. E também para quem quiser acompanhar tudo isso que a doutora falou aqui para todos nós, é importante. Obrigado, Paulo. Paulo colocou o telefone aí à disposição. Na revista Acontece da Serra, do Rio, a manchete de hoje, a matéria de hoje é com você, e ali também nós colocamos todos os seus contatos. E todas essas dicas que você falou aqui, a live vai ficar 24 horas no ar, não sei se eu vou saber salvar para depois, então 24 horas eu sei que eu já sei salvar. Mas, na dúvida, vai lá na revista Acontece na Serra do Rio, que tem uma matéria linda com a doutora lá, não é isso? Ficou lindo. Muito obrigada de novo, Silvana. Obrigada mesmo. Eu que agradeço muito, muito, muito a participação de todo mundo. Depois eu vou responder. Não, não consigo agora, é muito para minha cabeça de tecnologia. Eu juro que eu vou aprender a mexer na maquininha. Mas, por enquanto, a nossa intenção foi realmente essa.
trazer um pouquinho de informação para as pessoas dentro desse confinamento que todos nós estamos, dessa ansiedade. E aí eu vou repetir, todos os convidados foram escolhidos a dedo. Na quinta-feira agora nós temos o Paulo Roberto, que vai falar sobre empreendedorismo nessa época do confinamento. Na outra terça-feira, doutora, nós vamos conversar com a Ayla, ela é turismóloga, e ela tem um trabalho, ela trabalhou a vida inteira com hotelaria hospitalar, mesmo sendo turismóloga. Então ela está trazendo a visão da hotelaria hospitalar para os hotéis, para o turismo. Então já está antenada num futuro que já chegou, esse futuro. Na outra quinta-feira, nós vamos conversar com uma futurista, que é a Isabela Escanizio, que já faz um trabalho também científico a respeito do assunto. Aí, quando for dia 26 de maio, vai ser uma live aqui, meio que um sarau, com a coach vocal, cantora, a Tati Vidal, que vai fazer um trabalho aqui bem bacana. E vamos encerrar no dia 28 com o Wagner Souza, que é psicoterapeuta, constelador familiar, uma pessoa extremamente espiritualizada, para trazer também um pouquinho de acalento, né, nessa questão da fé, que nós também precisamos. E eu queria que você, mais uma vez, doutora, reforçasse aqui para todos nós a importância de ficarmos em casa. Por Sim, sem favor. dúvida nenhuma. Um beijo para Luana Brick, também nutricionista, que entrou agora no finalzinho. O ficar em casa, como eu até mencionei anteriormente, não é exagero, não é sensacionalismo de mídia. Então, nós sabemos que a doença ela é grave, o contágio é alto, os números, né, são alarmantes. Então, em Petrópolis, nós já temos muitos pacientes acometidos, tanto em internações do sistema público, né? Então, no Hospital Nelson Saerp, quanto em hospitais particulares, então, Unimed, Santa Teresa. E nós que somos profissionais de saúde, nós não temos nenhum viés de mídia, de política, ou seja lá o que for. Então, a nossa mensagem realmente é de nós que somos pessoas que tentamos estudar o assunto, né, acompanhar todas essas novidades. E, de fato, a melhor estratégia para a gente reduzir esse contágio, reduzir toda essa calamidade é o isolamento social. Nós sabemos que não são todos que conseguem manter isolamento social, então tem profissões que precisam ainda manter o trabalho. Nós, profissionais de saúde, pessoas que trabalham em serviços de primeira utilidade, então supermercados, segurança. Mas os que podem, por favor, fiquem em casa, né? Ou se precisar pontualmente sair de casa por algum motivo, muito cuidado, use máscara, se certifique que a sua máscara ela né, tem as características, os pré-requisitos necessários para que ela seja segura. Ao chegar em casa, muito cuidado, né? Então, ao entrar dentro de casa, tentar deixar ali no início, né, no seu hall, ou ali até às vezes do lado de fora, tentar tirar as roupas que você usou, né? Entrar de casa, dentro de casa o mais limpo possível, para evitar o contágio com as pessoas que estão dentro de casa, senão o nosso isolamento não vale de nada. Né? Se uma pessoa não toma cuidado e realmente sai, vai às compras e volta sem inadvertidamente, isso pode acabar contagiando. E nós sabemos que as vítimas não são somente pessoas idosas e pessoas com doenças associadas. É claro que existem os fatores de risco, né? Nós sabemos disso. Então, obesidade, inclusive, é um fator de risco, né? Entra um pouco no que a gente conversou. Obesidade é um grande fator de risco para a gravidade de Covid, diabetes, idosos, pessoas que têm doença pulmonar, hipertensos. Mas nós vemos pacientes de 40 e poucos, 30 e poucos anos que eram previamente saudáveis, internados em unidade de terapia intensiva. Então, não subestimem a doença, né? Não esperem que alguém próximo seja acometido para realmente ter essa noção da gravidade do cenário que nós estamos vivendo. Então, definitivamente não é exagero, não é sensacionalismo. Vamos tentar fazer a nossa parte para frear esse contágio. Em breve, voltarmos todos à nossa vida normal, né? Que é o que todo mundo quer, não tenho dúvida alguma. Que assim seja. Doutora, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada a todo mundo aí que ficou nos assistindo. Tivemos uma audiência, viu? Até que tivemos audiência, né, doutora? Não, foi bom, Muito sempre bom obrigada. conversar. Isso aí, É Silvana. bom. Um beijo, boa noite. Mua, mua, Obrigada. mua, mua. Beijo todo Um mundo. beijo. Tchau, Fica com gente. Deus. Tchau, Tchau, tchau. Pedro. Tchau, gente.